O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chegou a uma cidade da Samaria chamada Sicar, perto do terreno que Jacó tinha dado a seu filho José. Era aí que ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era por volta do meio-dia. Chegou uma mulher da Samaria para tirar água. Jesus lhe disse: "Dá-me de beber." Os discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. A mulher samaritana disse então a Jesus: "Como é que tu, sendo judeu, pedes de beber a mim, que sou uma mulher samaritana?" De fato, os judeus não se dão com os samaritanos. Respondeu-lhe Jesus: "Se tu conhecesses o dom de Deus, e quem é que te pede, dá-me de beber, tu mesma lhe pedirias, e ele te daria água viva." A mulher disse a Jesus: "Senhor, nem sequer tens balde, e o poço é fundo. De onde vais tirar a água viva? Por acaso és maior que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço e que dele bebeu, como também seus filhos e animais?" Respondeu Jesus: "Todo aquele que bebe desta água terá sede de novo. Mas quem beber da água que eu lhe darei, este nunca mais terá sede. E a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água que jorra para a vida eterna." A mulher disse a Jesus: "Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede e não tenha de vir aqui para tirá-la." Disse-lhe Jesus: "Vai chamar teu marido e volta aqui." A mulher respondeu: "Eu não tenho marido." Jesus disse: "Disseste bem, que não tens marido, pois tiveste 5 maridos, e o que tens agora não é o teu marido. Nisso falaste a verdade." A mulher disse a Jesus: "Senhor, vejo que és um profeta. Os nossos pais adoraram neste monte, mas vós dizeis que em Jerusalém é que se deve adorar." Disse-lhe Jesus: "Acredita-me, mulher, está chegando a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Mas está chegando a hora, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. De fato, estes são os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e aqueles que o adoram devem adorá-lo em espírito e verdade." A mulher disse a Jesus: "Sei que o Messias, que se chama Cristo, vai chegar. Quando ele vier, vai nos fazer conhecer todas as coisas." Disse-lhe Jesus: "Sou eu que estou falando contigo." Nesse momento chegaram os discípulos e ficaram admirados de ver Jesus falando com a mulher. Mas ninguém perguntou: "Que desejas?" ou "Por que falas com ela?" Então a mulher deixou seu cântaro e foi à cidade, dizendo ao povo: "Vim de ver um homem que me disse tudo o que eu fiz. Será que não é ele o Cristo?" O povo saiu da cidade e foi ao encontro de Jesus. Enquanto isso, os discípulos insistiam com Jesus, dizendo: "Mestre, come." Jesus, porém, disse-lhes: "Eu tenho um alimento para comer que vós não conheceis."
Os discípulos comentavam entre si: será que alguém trouxe alguma coisa para ele comer? Disse-lhes Jesus: o meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós, ainda 4 meses, e aí vem a colheita? Pois eu vos digo: levantai os olhos e vede os campos, eles estão dourados para a colheita. O ceifeiro já está recebendo o salário e recolhe fruto para a vida eterna. Assim, o que semeia se alegra junto com o que colhe. Pois é verdade o provérbio que diz: um é o que semeia e outro o que colhe. Eu vos enviei para colher aquilo porque não trabalhastes. Outros trabalharam, e vós entrastes no trabalho deles. Muitos samaritanos daquela cidade abraçaram a fé em Jesus por causa da palavra da mulher que testemunhava: ele me disse tudo o que eu fiz. Por isso, os samaritanos vieram ao encontro de Jesus e pediram que permanecesse com eles. Jesus permaneceu aí 2 dias, e muitos outros creram por causa da sua palavra, e disseram à mulher: já não cremos por causa das tuas palavras, pois nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Neste 3º domingo da Quaresma, o evangelho bastante conhecido do encontro de Jesus com a samaritana nos traz, logo no início, uma frase de Jesus que nos faz lembrar, se fizermos uma leitura mais atenta, uma outra frase que ele disse mais à frente em sua vida. Ele disse isso no momento derradeiro de sua vida. Nós estamos na Quaresma nos preparando, aliás, para a Páscoa. Logo nós chegaremos à Semana Santa. Nós ouviremos então o Evangelho da Paixão do Senhor. É costume, inclusive, na Semana Santa, que se faça a meditação das 7 palavras de Jesus na cruz. E uma dessas palavras é bastante parecida com isso aqui que o Senhor diz hoje no Evangelho: dá-me de beber. Ele diz isso, inclusive, ao meio-dia. O Evangelho frisa: meio-dia, quando o sol está bem acima de nós, e no horário em que na sexta-feira ele estava crucificado. Ao meio-dia ele estava na cruz. Ao meio-dia, lá na Samaria, ele disse: dá-me de beber. E na cruz ele disse, o que ele disse parecido? Tenho sede. Tenho sede. Que sede é essa? O que é que o Senhor estava pedindo de beber? Em princípio nós pensaríamos, bom, ele estava com sede de água. E de fato, certamente havia uma sede física. Era meio-dia. Ou na cruz, ele estava ali exausto. Mas percebe que no Evangelho de hoje, o Evangelho termina e a mulher não dá nada para Jesus beber fisicamente. Inclusive ela larga o balde lá, o cântaro, e vai embora. De que modo então aquela mulher saciou a sede de nosso Senhor Jesus Cristo? Ela saciou a sede de Cristo, a sede que Cristo tinha, dando a ele de beber de si mesma, da sua alma. Quando o Senhor diz na cruz, tenho sede, Ele tem sede de almas. Ele tem sede de mim e de você. Ele tem sede da tua vida. Ele nos deseja. Ele nos busca. Ele nos procura. Nós estamos aqui nesta igreja. Viemos aqui para procurar a Deus, certamente, não é verdade? Mas antes, não se engane, antes, Deus te procurou.
Ele te buscou. Cada um de nós só estamos aqui porque antes o Senhor foi ao nosso encontro. Quando o Senhor foi até aquele poço, não foi mero fruto do acaso que ele tenha encontrado aquela mulher. Ele estava a procurando. Ele conhecia a sua vida. Ele queria que naquele poço houvesse um encontro entre duas sedes. Como Ele deseja que na minha e na tua vida haja esse encontro entre duas sedes. A sede de um Deus amoroso, que mesmo sendo Deus e portanto não tendo em si nenhuma necessidade, não tendo em si nenhuma carência, nos deseja como quem tem sede mesmo. E a sede que há na nossa alma, e que só Ele pode saciar. A sede que nós temos de paz, a sede que nós temos de felicidade, a sede que nós temos de bem-aventurança, que só o Senhor pode matar. Mas existe uma tentação pela qual todos nós passamos. É a tentação de tentar saciar essa sede que nós temos de Deus em outros lugares, em outras fontes. Aquela mulher teve essa tentação e de fato ela tentou isso. Como o Senhor diz, olha, você teve 5 maridos, o que você tem agora não é teu. Em outras palavras, Ele estava dizendo, você está aí pulando de galho em galho, procurando saciar a tua sede nos homens, mas é só em mim que você vai saciar. Foi a mesma coisa que aconteceu também com o povo de Israel. Lá na primeira leitura nós vemos, no livro do Êxodo, o povo que tinha saído do Egito e estava caminhando rumo à terra prometida. E onde é que aquele povo caminhou? Durante 40 anos rumo à terra prometida? No deserto. E no deserto se sente sede. Eles sofriam uma carência, veja só. Eles não estavam mais no Egito, mas eles ainda não estavam na terra prometida, na terra onde correria leite e mel. Eles não estavam lá ainda. Portanto, ali no deserto, eles tinham muitas necessidades, muitas carências. Eles não tinham uma vida fácil. Isso é a imagem da nossa vida aqui nesse mundo. Nós fomos batizados, nós recebemos a salvação de Deus. Nós fomos libertos do pecado, mas ainda não chegamos à terra prometida. Nós fomos libertos das garras de Satanás, como aquele povo tinha sido liberto da escravidão debaixo do faraó. Mas ainda não chegamos ao céu, como aquele povo não tinha chegado a Canaã. E assim como aquele povo, no deserto, sofria provações, nós passamos por muitas provações nesta vida. Você sabe quais são as provações pelas quais você passa. Na tua família, na tua vida. Quantas são? Porque ainda não chegamos ao céu, nós não estamos no paraíso ainda. E qual era a tentação daquele povo? Voltar para o Egito. Aquele povo começou a murmurar contra Moisés enquanto sentia sede, dizendo: você nos trouxe aqui para morrer de sede nesse deserto? Era melhor a gente estar lá no Egito. Em outras palavras, eles diziam. Pelo menos nós tínhamos a água dada lá pelos deuses pagãos, pelos falsos deuses, mas nós tínhamos água. Escravos, mas não morríamos de sede. Olha a ilusão. Meus irmãos, isso pode acontecer conosco. Nós, que estamos na igreja, que somos católicos, diante das dificuldades da vida, diante das provações, perder a esperança, perder diante dos olhos o horizonte que nós temos, que é a terra que o Senhor nos prometeu, o céu, o paraíso. E começar a buscar aqui, nesta vida, falsas promessas de paraíso. Começar a tentar saciar a nossa sede que nós temos de Deus, e que só Ele poderá matar aqui nas fontes imundas, contaminadas deste mundo. É assim que os homens vivem aqui. É assim que as pessoas vivem.
e vivem insatisfeitas, por exemplo, materialmente. As pessoas vivem querendo mais, e mais, e mais, e mais. As pessoas que vivem atrás de dinheiro, atrás de bens. Isso acaba por destruir famílias, acaba por destruir casamentos, porque um começa a competir com o outro, quem é que tem mais, quem é que ganha mais. Isso não tem fim, porque nunca se está satisfeito. Porque no fundo essa pessoa que procura dinheiro, ou procura bens, ou procura o carro do ano, ou o celular do momento, está procurando Deus, mas não sabe. Os jovens, por exemplo, nesta praça aqui na frente da igreja, quantos jovens se perdem tristemente, vivem se drogando aqui, em frente à igreja. No fundo, o que esses jovens estão procurando é Deus, porque vivem insatisfeitos, mas não sabem disso. Católicos que vivem por aí procurando falsas religiões. Católico que vai no centro espírita, vai aqui no Irmão X. Católico que vai no centro de Umbanda, de Candomblé, que vai na igreja evangélica. Não sabe a fonte de água viva que está ao seu alcance, e por isso vive insatisfeito. Sabe por quê? Porque você não está junto à fonte. Se estivesse, não sentiria necessidade de nada disso. O católico que vive verdadeiramente a sua fé, o católico que vive da Eucaristia, o católico que conhece o tesouro de fé que tem na sua igreja, não sente necessidade de procurar mais nada, porque está saciado. Se você sente necessidade de procurar alguma coisa, sinto muito lhe dizer, mas você não está vivendo a tua fé. Mal católico você é, senão você não sentiria essa necessidade. Não se trata aqui nem de uma proibição, por mais que essa proibição exista e seja pecado você sair procurando outras coisas por aí. Mas se trata de estar junto à fonte, filhos. Nós temos a Eucaristia, nós temos o sacramento da reconciliação. Pergunte, experimente perguntar para um católico que vai a outros lugares: quando foi a última vez que ele se confessou? Com que frequência ele vai à missa? Com que frequência ele reza o rosário? Se ele reza o terço... Veja, você vai perceber que ele não tem vivido a sua fé. Pode até vir à igreja, mas vive na superfície, não mergulha na fonte, e por isso não se sacia. Mas o Senhor nos promete, e Ele dá, Ele diz: todo aquele que beber desta água terá sede de novo. Todo aquele que beber dessas águas aqui deste mundo terá sede de novo. Por isso que a gente vê tantas pessoas pulando de religião em religião, igreja em igreja. Mas quem beber da água que eu lhe darei, este nunca mais terá sede. E a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água que jorra para a vida eterna. Olha só, a fonte, quando nós estamos na graça de Deus, quando o fiel está em estado de graça, quando está com a confissão em dia, quando está junto da Eucaristia, quando está em oração, a fonte está dentro dele. A água que eu lhe der se tornará nele, dentro, uma fonte de água que jorra para a vida eterna. Por isso não se tem mais sede. Por isso, quanto mais você se aprofunda na tua fé, menos as coisas do mundo têm força, menos os atrativos deste mundo têm força, menos os prazeres do mundo têm força sobre você, menos as coisas deste mundo aqui te atraem. É um bom critério para exame de consciência para nós. O que é que me atrai? O que é que me seduz? Se eu sou o tempo todo seduzido pelas coisas deste mundo, é porque talvez eu precise que esta fonte em mim seja revigorada, seja renovada. Olha o que aconteceu com aquela mulher. A partir do momento em que ela creu, ela recebeu o dom da fé,
E ela foi acolhida por Cristo e perdoada de seus pecados. A partir daquele momento, ela largou aquele cântaro, aquele balde junto dali, porque ela estava com a fonte dentro dela, e saiu correndo para anunciar, porque ela tinha uma alegria que não cabia dentro dela. Aquela mulher, quando teve o seu encontro com o Senhor, ficou radiante e saiu correndo para a cidade anunciar: venham ver quem eu encontrei, venham ver, ele me disse tudo o que eu fiz, ele me acolheu, ele me amou. E por causa da palavra dela, muitos foram até Jesus. O Senhor deseja que esta fonte dentro de nós, que é Ele mesmo, realize isso. Ele é, como nós lemos na primeira leitura, a rocha de onde jorra a água. Nós poderíamos fazer esta analogia, né? Esta rocha é o altar. Olha aqui, o altar de pedra é a rocha de onde jorra água viva, onde nós somos saciados, é Cristo. Nesta quaresma, meus irmãos, nós nos preparamos para renovar as promessas do nosso batismo. Isso vai acontecer na Vigília Pascal. Vamos então fazer isso de todo o coração. Que nós tenhamos a consciência, nada mais nós precisamos de Deus. Que Ele seja a água viva que nos sacia. Que assim seja. Amém.